Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 Santos e do meio-dia a 13h pela TV Ética e TV Êxito, www.tvexito.com.br. Curta a nossa fanpage, programa Gente que Fala, e participe pelo telefone 5081-3782, 5081-3782. Os assuntos de hoje: Forças Armadas podem agir para conter protestos na Copa, supersalários voltam a ser pagos pelo Congresso Nacional, Justiça abre processo contra 11 acusados do caso Alstom, comissão aprova perda automática de mandatos, isso e muito mais. Convidados hoje, jornalista Fernando Mauro, que é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro, prazer em revê-lo, Fernando. Muito bom revê-lo. Zancopé, a alegria toda minha. E hoje, num programa televisionado, eu vejo que está todo mundo muito bem arrumado, muito bem organizado. E às vezes eu esqueço disso, porque eu falo, puxa vida, eu vou na rádio, né? Eu não vim de terno e gravata como você e o Getúlio. Você não é desculpe. presidente da Associação dos Canais Comunitários, né? Exatamente. Getúlio Hanashiro. Como vai, Getúlio? Tudo bem, Zancopé? Sociólogo Getúlio Hanashiro. É um prazer estar aqui com você, coordenando, dirigindo esse programa, junto com os demais companheiros da bancada. E também conosco, convidado hoje, cantor, Ângelo Máximo. Eu ia começar, mas não é desnecessário. Tudo bem, Zé Compé? Encontrá-lo, Ângelo. Zé Compé, é um prazer muito grande. É a primeira vez que eu faço um programa pelo rádio e pela televisão, viu? Eu até tenho que me comportar aqui. Mas é um prazer muito grande cumprimentar os ouvintes, os espectadores e os amigos da mesa aqui, Hanashiro, Mauro. É um prazer muito grande. Eu não posso revelar a sua idade, mas eu te conheço desde antes da primeira namorada, né? É verdade. Quando a gente jogava futebol juntos, né? Zé Compé, né? Zé Compé era bom de bola. Atrás. Era bom de bola, viu? Há 30 quilos atrás. Agora nós estamos virando bola, né? Tudo bem, Zé Compé? Tudo bem. Prazer em vê-lo aqui, Ângelo. Deixa eu aproveitar. Que história é essa de artistas investirem... aproveitando o nome em área gastronômica, é isso mesmo? É verdade. Graças a Deus, quando o show assim escasseou, né, veio diminuindo bastante, eu resolvi montar um restaurante. Por quê? Porque eu viajei o mundo todo, o Brasil todo, e eu conheci muitos restaurantes bons e tudo mais, e as dificuldades, né? E graças a Deus montamos lá, já vão fazer 20 anos, viu? Ficar ao lado do Shopping Morumbi. E graças a Deus nós já atendemos lá, não é mentira não, viu, gente? Atendemos mais de 3 milhões de pessoas nesses 20 anos, viu, Zé Compé? Ao lado do shopping? Ao lado do Shopping Morumbi. São 2 restaurantes, self-service, sistema aquilo, e é o que, graças a Deus, me deu um impulso muito grande na minha vida, e agora estou até retomando a minha carreira musical, fazendo shows, cantando, que está me sobrando tempo fim de semana, né? Porque lá de segunda a sexta, só almoço, sábado e domingo eu vou viajar para cantar. Para ser mais específico, onde é ao lado do shopping? É Rua Oscar Rodrigues Cajado Filho, número 269. E o nome? Ângelo M. Grill, restaurante. Ah, leva o nome do Ângelo Máximo, Ângelo M. Grill. É isso? Agora, quanto à sua pergunta, Zé Compé, muitos artistas já tiveram restaurante. O Vanderlei teve restaurante, o Vanderlei Cardoso, do Rio de Janeiro. Olha lá, o Célio Roberto, meu amigo. Teve o Luiz Airão, teve restaurante em São Paulo. O Ed Carlos tem um restaurante na Aclimação, muito bom. Inclusive faz muitos shows, leva todos nós lá para cantar. Enfim. É de carnes lá. É de carne, É de carne. É de carne. É de carne. Extremamente sugestivo. É verdade. Tudo. Então, graças a Deus, nós estamos aí. Essa hora, ó, são 12h10, 9, 8, já deve ter lá aproximadamente mais de quase 200 pessoas almoçando. Você atende as pessoas? Você atendo, está ali? Eu atendo, eu fico na porta ali, recebendo, né? E vou até nas mesas, bato um papo. O pessoal pergunta, você ainda canta? Eu falo, claro que eu canto. Quer que eu cante agora aqui? Eu canto. Quanto você cobra um show? Pá, brincadeira. Eu peço 100 mil reais para fazer um show, mas querem dar 10, 8, eu vou fazer o quê? Né, Cheiro? A gente vai conversar ainda mais com o Ângelo Máximo nesta edição de Gente que Fala. Mas, primeiro assunto, a presidente Dilma Rousseff afirmou que as Forças Armadas poderão atuar contra atos de vandalismo durante a Copa do Mundo. A ideia é que o Exército atue em conjunto com as polícias nas 12 cidades-sede.
Dilma disse que foi investido 1 bilhão 900 milhões de reais para garantir a segurança de todos os torcedores, turistas, seleções, chefes de estados que virão ao Brasil para o evento. Hanashiro, posso começar contigo, sociólogo? Sim, eu acho que esses 1 bilhão e 900 milhões de reais não chegaram a São Paulo, porque o nível de criminalidade, de violência que está acontecendo nessa cidade, nesse estado, realmente é de espantar qualquer um. E eu lamento muito, porque nós vamos ter pela Copa realmente muitos visitantes, muitos turistas, né? Infelizmente, o quadro que nós temos a apresentar é um quadro bastante tenebroso, né? Do ponto de vista da violência, do ponto de vista da acessibilidade, da mobilidade urbana, ou seja, eu acho que o país realmente não estava preparado para realmente receber essa quantidade de turistas de toda a parte do mundo. Mas agora as águas são passadas, de modo que o que nós temos que fazer é realmente encarar de uma forma realista toda essa situação e investir de maneira adequada em tudo aquilo que for necessário para que possamos receber esses turistas. Eu acho, por outro lado, que se o governo federal realmente investiu 1 bilhão e 900 milhões, eu vejo alguma contradição, por exemplo, com essa lei que se pretende votar, não é, contra as manifestações. Ora se permite o mascarado, ora não. Parece que há uma contradição entre o que diz o ministro da Justiça e o que diz a presidência da República. O ministro diz que é contra a proibição do uso da máscara, não é? E a presidente hoje disse que quem vai mascarado não é democrático. Então, a coisa não está muito clara. Eu acho o seguinte, quem vai a uma manifestação, qualquer que seja ela, tem que ir com a cara deslavada, não é? Com a cara aparente, realmente mostrando por que está indignado, por que está protestando. Não pode se esconder sob uma máscara, sob o manto de alguma coisa. É preciso realmente ter transparência, até mesmo nas manifestações de protesto. Mentor, eu vou pedir a você que aguarde um pouco, porque aí os outros comentam, já que você é filiado ao PT, depois você pode argumentar, ok? Claro. Fernando Mauro. Bem, Zancopé, em relação ao tema de o Brasil utilizar aí as Forças Armadas para garantir segurança à população e aos turistas, eu acho que é uma medida acertada da Presidência da República. Se você lembrar que em 92 nós tivemos a Rio 92, também um evento mundial com vários chefes de Estado, e o que garantiu no Rio de Janeiro os lugares mais perigosos, aí, vamos chamar assim, do Brasil, né? Não sei se essa palavra perigoso é boa, né? Porque podem dizer o seguinte, não, mas ele está falando mal do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas a verdade é que os índices de violência entre Rio e São Paulo, a gente nunca sabe quem é que está na frente, né? Disputam muito. Mas naquela época, naquele período, a gente via tiroteio, chacinas, etc, etc, etc. E naquele período não teve um assassinato sequer no Rio de Janeiro. O que significa que acertou o governo quando colocou o Exército com as polícias nas ruas para dar segurança. Então, acho que tá certo, tem que ter isso mesmo. Que no passado tinha uma fobia, dizer o seguinte, não podemos colocar os militares na rua, porque o lugar do militar é dentro do quartel e não é nas ruas. Ele não está preparado para lidar com o bandido. Você já deve ter ouvido esse assunto. Pois é, Fernando, né? Mas ao mesmo tempo, nos bastidores se dizem que o governador, que na época era o Brizola, fez um acordo com a criminalidade no sentido de evitar qualquer violência. Mas a minha opinião é que está certo. Tem que ter o Exército sim para garantir a integridade física das pessoas. O cidadão só uma observação, desculpa, 30 segundos para dizer o seguinte, que o problema não é esse. O problema é se a gente conseguir manter o nível da população em relação à Copa sem essa onda de protesto. Porque a onda de protesto, se você for analisar, ela dizia o seguinte, nós queremos o padrão FIFA para a saúde, padrão FIFA para a educação, querendo dizer o seguinte, mais importante do que termos a Copa do Mundo é nós termos
dignidade para as pessoas que aqui moram no país. Então, se esse espírito se mantiver durante a Copa e a gente tiver manifestações, e aí eu temo, ao contrário, de que se você tiver exército na rua com polícia, com aquilo outro, a gente possa ver cenas que nós já vimos aí no passado recente, que a gente viu que acabou em pancadaria e tudo mais, imagens que não foram boas para a imagem do Brasil no exterior. O cidadão Ângelo Máximo, não um artista, como analisa essa situação? Eu acho importante, porque quando se fala na Verdinha, no Exército, eu fui soldado do Figueiredo, na cavalaria, sabe? E eu tenho um respeito muito grande por toda a Força Armada e principalmente pelo Exército, sabe? Eu acho muito importante, eu acho que deve haver essa convocação mesmo das Forças Armadas, porque bem antes, todos os dias acontecem coisas aí. Você já imaginou na Copa o que vai acontecer com essa multidão de gente que vem do exterior, né, que adora o Brasil, que adora o Rio de Janeiro, querem conhecer, chegar aqui e acontecer essas fatalidades que vêm acontecendo, todos os dias acontece. Eu sou muito radical nas minhas opiniões, até não... sabe? Então, eu acho que deve se convocar, sim. É muito importante para dar segurança para todos nós. Oxalá pudesse ser antes também, antes da Copa até agora, né? Deputado Antônio Mentor, você que é filiado ao PT, ouviu o que todos tinham a expor aqui, é por isso que eu pedi a você que aguardasse. Eu cumprimentar você e a todos, né? Uma alegria poder estar voltando ao seu programa, cumprimentar o Getúlio, que há tanto tempo nós não nos víamos, comentar essa voz maravilhosa aqui do Ângelo Máximo, e também o Fernando Mauro, que representa aqui os canais comunitários. Essa questão ela é muito polêmica. Colocar o Exército na rua fora das suas atribuições constitucionais, eu creio que é uma necessidade extrema. No caso de uma necessidade extrema. Eu penso que as manifestações havidas em junho do ano passado, que levaram milhares e milhares de pessoas às ruas, são absolutamente legítimas, fazem parte do processo democrático, o exercício pleno da cidadania. Uma coisa é nós vemos a Avenida Paulista, as praças do Brasil inteiro sendo objeto de manifestações. Outra coisa é o ato de vandalismo. Outra coisa é a barbárie. Essa é que nós temos que coibir. O Getúlio falou, e eu concordo, eu participei e o Getúlio também participou de manifestações, nós vivemos as diretas, nós fomos às ruas com os caras pintadas, nós defendemos anistia, nós fomos às ruas nas greves. Eu participei de todos esses movimentos e queria dizer o seguinte: nunca escondi o meu rosto. Eu penso que aquele que tem vontade de expressar a sua opinião e tem direito a isso, tem que fazer se apresentando. Sobretudo o direito de fazer. A Constituição garante o direito de manifestação, mas proíbe, ela não aceita o anonimato. A pessoa que vai se expressar, que quer manifestar a sua opinião, que tem direito de fazer isso, tem que se apresentar como cidadão. Cidadão é aquele que é reconhecido, que tem certidão de nascimento, que tem RG, que tem título de eleitor, e ele precisa se apresentar dessa maneira. Fora disso, eu penso que... Eu também não quero transformar isso num debate passional, olha, porque morreu, lamentavelmente, uma tragédia, uma fatalidade, a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes. Não é isso, eu não quero transformar isso numa discussão emocional. Mas eu acho que com muita tranquilidade se deve tratar dessa questão. A polícia tem que estar preparada para... garantir as manifestações, garantir o patrimônio público, garantir a incolumidade das pessoas. Essa é a função da polícia, não é estar de um lado ou do outro da manifestação, ser contra ou a favor, não é isso, ele tem que garantir que elas aconteçam. Desculpe interrompê-lo, claro. Mas o que chama a atenção é que o governo que aí está, né,
vai se utilizar das Forças Armadas. Então, aqueles que têm história dentro, como é o teu caso, que tem história neste país, quando fala Forças Armadas, te arrepia todo. Não, eu não tenho essa visão. Isso já é uma coisa superada. Nós vivemos no regime militar durante 21 anos no Brasil. Trágico. Trágico. Trágico, um período obscuro da nossa história, mas faz parte do passado. As Forças Armadas compreenderam quais são as suas funções constitucionais e hoje exercem um papel importante na defesa da nação. Hoje mesmo estavam sendo discutidas as questões relativas ao uso de aviões não tripulados pela Marinha para proteger a nossa Amazônia Azul, né? Que nós temos uma costa maravilhosa, importantíssima. O Exército vem cumprindo a sua função constitucional também. Essa história de militar, ter o preconceito contra militar, acho que está vencida, não existe mais esse problema entre nós. Você está conosco no Gente que Fala com o deputado estadual Antônio Mentor, que é filiado ao PT, o cantor e empresário Ângelo Máximo, jornalista Fernando Mauro, o sociólogo Getúlio Ranachiro. Quando eu vejo aqui empresário, Ângelo Máximo empresário, para mim é só o cantor. Não é artístico, não. Não, é o cantor Ângelo Máximo. Né? Você sabe o que acontece, companheiro? A gente tem que ter várias opções de vida e de luta, né? Porque... O jogador de futebol, ele se aposenta, ele tem que ser técnico, né? Ou então, eu achei melhor montar um restaurante, porque todo mundo tem que comer, né? Aí você vai lá fazer um som também, com certeza. Não, lá não tem som. Não? Que pena. Tem som, não é só almoço. Eu ia te visitar hoje mesmo, para ouvir você de novo. Eu só coloco isso daqui porque eu estranho quando venho aqui. Empresário hoje no Máximo. Eu costumo brincar, Zé Copé, cantor de tanto sucesso. Eu só canto para de 400 mil pessoas em diante, viu? Como eu fiz parte, o senhor falou aqui agora mesmo, eu fiz parte do show das diretas já lá em Goiânia, com todos aqueles grandes amigos políticos todos lá na época, né? Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, meu pai até ali, a Fafá de Belém cantando e eu cantando A Primeira Namorada. Foi muito bonito, viu? Como é que é a primeira namorada? A chuva já molhou a rua, a noite está chegando ao fim. No refrão, a primeira namorada é difícil esquecer. Como é que seria em japonês, Ana Cheiro? Como é que seria? Não sei. Não? Muito bom. Apertando a Cheiro. No refrão. No refrão. La prima donna è difficile di dimenticarsi. A italiano? Italiano. A italiano eu gravei agora. Mamma sono tanto felice perché ritorno da te. Eu não entro no refrão com você, que eu desafino até para bater palma. Super salários voltam a ser pagos pelo Congresso Nacional. Os chamados super salários de servidores do Legislativo que recebem acima do teto do funcionalismo público, atualmente R$ 29.400, voltará a ser pago em fevereiro e em outubro. É isso, o Tribunal de Contas, desde outubro, o Tribunal de Contas suspendeu os pagamentos, mas nesta semana o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Câmara dos Deputados e o Senado voltem a pagar o salário. Fernando Mauro. Ora, Zancopé, nessa questão dos super salários, eu acho que é importante você também fazer a distinção entre aquilo que é carreira e aquilo que é o sujeito que vai ocupar um espaço público por determinado período, ou seja, um mandato parlamentar, por exemplo, deputado federal, deputado estadual, ele tem lá um período. E quando você vai estabelecer o teto do funcionalismo público, é importante a gente registrar que o funcionário público ele passa por uma carreira, né? Eu sou filho de servidores públicos, né? Minha mãe é oficial de justiça, meu pai é médico, e você sabe que você ingressa por concurso público e depois você vai, faz prova, depois você se habilita, tem o quinquênio, tem isso, aquilo, aquilo outro, até você chegar no final da sua carreira a formar determinado salário. Então, eu acho justo que você traga à baila a discussão de você fortalecer o funcionalismo público com carreiras muito, muito claras, o sujeito que começa ganhando X, depois vai avançando nas suas carreiras e na sua carreira nos seus salários. Agora, o sujeito que cai, né, na vida pública, seja por conta de um mandato,
ou coisa parecida, e aí você querer vincular o salário do funcionalismo público com aquele salário, por exemplo, do presidente da República ou ao presidente no caso do Supremo é carreira também, né? Mas fazer essa vinculação, eu acho que é muito mais importante você discutir as carreiras públicas e o salário do funcionalismo, porque se você não tiver uma valorização do funcionalismo público, é muito difícil você entrar nesse debate. O que a gente não pode permitir é realmente o sujeito ganhando 80, 90, 100 mil reais, e que acontecia, inclusive aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ou em outras casas legislativas. E aí eu fico até atônito quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal dizer, não, é acima dos 30 mil, quer dizer, 50, 60, podemos pagar, não tem problema nenhum, vocês paguem aí, vamos contra o Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que o debate que tem que ser feito não é um caso ou outro do jeito que ganha acima do teto, mas é você estabelecer regras claras para quem ingressa na vida pública, para que possa ter carreira e possa ter salário digno. Deputado Antônio Mentor. Olha, já ouvi essa discussão inúmeras vezes. Já inúmeras vezes. Nós temos que examinar essa questão desse ponto de vista que foi apresentado aqui pelo Fernando Mauro, na valorização do funcionalismo, plano de cargo e carreira, ele precisa saber quais são os degraus que ele poderá atingir, etc. Agora, é necessário também se respeitar o teto constitucional, e acho que é disso que nós estamos tratando aqui nesse momento, né? Há um teto constitucional que é determinado pelo salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é esse teto. Agora, existem alguns organismos governamentais que, por uma série de vantagens que foram sendo acumuladas pelo servidor, que acabaram superando em muito esse limite constitucional estabelecido. E aí não dá para a gente concordar com essa diferença entre aquele que ganha o menor salário e aquele que ganha o maior salário. Essa diferença não pode ser socialmente injusta, né? Por exemplo, um salário teto hoje é de 29 mil e tralalá, quase 30 mil reais. O menor salário aqui no estado de São Paulo é de 800 e poucos reais. 810, né? Alguma coisa assim. 810 salário paulista, né? O salário mínimo paulista. Então, essa diferença, a valorização desse que ganha 800 reais, 900 reais, tem que ter uma progressão na sua carreira, de modo que ele possa ter objetivos, inclusive, do ponto de vista financeiro. Há um teto constitucional que tem que ser seguido. Na minha opinião, ultrapassar esse teto aí é exagero, onera demais o cofre público e estabelece uma diferença socialmente injusta na relação entre o menor e o maior salário. Em algumas áreas do serviço público isso está acontecendo, em outras áreas, ao contrário, né? Há uma desvalorização total e absoluta. Você falou, seu pai é médico? Pois bem, os médicos no estado de São Paulo ganham um salário miserável. Verdade. Professor, que é uma carreira ilustre, uma carreira fundamentalmente básica para a estrutura de uma sociedade, e os professores do estado de São Paulo, onde estou falando de São Paulo, viu, Zancopé, pela minha militância aqui. É um salário, eu sou casado com uma professora há 43 anos, poxa, eu sei qual é. Ela está aposentada agora, dizer do salário que ela ganha até envergonha as pessoas, né? Então, não dá para a gente olhar para um lado e ver salários tão vantajosos, com tanta regalia, e de outro lado ver carreiras tão importantes, tão fundamentais para o bem-estar da sociedade sendo tratadas a pão e água, muitas vezes pão duro e água barrenta. Getúlio, deixa eu acrescentar aqui que, em meio a uma crise nos sistemas penitenciários e a protestos no Maranhão, a governadora Rosiana Sarney, do PMDB, anunciou um reajuste salarial de 100% para os servidores daquele estado. Então, não sei se ela contraria o que nós estamos abordando aqui ou não, mas ela aproveitou e sancionou 100% para os funcionários no Maranhão. O que será 100%? Vão continuar ganhando pouco lá, né? Lá vão continuar... Provavelmente o caixa do Maranhão deve estar bem compensada, né? Tem nada a ver com a eleição isso, né, Getúlio? Ano eleitoral não tem nada a ver isso, né? Mas o Maranhão, vocês sabem como é que é, né? É o estado do nosso ex-presidente Sarney, de modo que eu acho que... Ele é o Amapá.
Agora, Zancopé, examinando essa questão que você colocou, do problema da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, eu acho que a crença nas nossas instituições vai se dissipando, entendeu? Porque, veja, esse é como disse o deputado Bentor, esse é um preceito constitucional de 88. De 88, a Constituição estabeleceu o teto salarial de toda a estrutura de Estado, não é? Sendo que o salário mais alto é do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí vai um percentual em relação aos deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Agora, nas capitais. Nas capitais. Essa legislação, esse preceito constitucional, nunca foi cumprido. Quando se pretende cumprir, lamentavelmente, eu não entendo realmente a posição do ministro Marco Aurélio Mello, porque está certo que a imprensa não dá todo o argumento que ele menciona para ter dado a liminar. Ele simplesmente, a única coisa que eu vi foi que ele é um defensor do preceito constitucional, não é? Da defesa da Constituição. Agora, aliás, a obrigação do Supremo é defender a Constituição, né? Aí o ministro toma uma decisão que fere frontalmente exatamente a Constituição. Então Getúlio, deixa eu acrescentando o que o Fernando abordou. O caso de um ministro, ele estabelece os salários, como você disse, na Constituição, os salários dos políticos, né? Salário de 2/3 deputado federal, deputado senadores, estadual, vereadores, tudo mais. Mas a questão que o Fernando Mauro ressaltou é que um funcionário público faz carreira. Com todo respeito, o mentor eventualmente é deputado estadual. Pode ser amanhã deputado federal, mas ele não fez carreira para ocupar, para desempenhar a função de deputado estadual, como você já desempenhou. Sim. Eu acho que quando você compara, quando você estabelece parâmetros de uma carreira pública para um cargo eventual de prefeito, governador, vereador, qualquer que seja, presidente da República, você foge mas o que eu digo é o seguinte, Zancopé, o que está errado não é o que foi estabelecido pela Constituição, pelo contrário, eu acho que a Constituição procurou dar uma racionalidade à questão dos salários dos agentes públicos, funcionários públicos e agentes públicos. Por quê? Para não haver uma discrepância muito grande. Então, quando se estabeleceu o teto, não dá para você, mesmo funcionário público, vivenciando ou trabalhando durante 29 anos, acumulando todos os prêmios, os bônus, as férias, os benefícios, não pode realmente ultrapassar o que estabelece o teto, ou seja, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu acho é que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal aqui está baixo. Entendeu? Se essa regra fosse efetivamente cumprida, realmente você deveria aumentar o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal de tal maneira que você pudesse também desencadear esse processo. Ao mesmo tempo, algumas coisas deveriam ser feitas ao nível do parlamento. Por exemplo, eu fui parlamentar, mentor, você me desculpe, mas eu acho que tinha que acabar com essa ajuda de custo. Você tinha que ter um bom salário e acabou, você se vire com isso. Você entendeu? Como o salário não é suficiente, tem os penduricalhos. Pois começa a ter penduricalhos. Então, aí a atividade de um parlamentar no Brasil alcança uma cifra que você não tem em outros países. E o salário, no entanto, dele, pessoalmente, é relativamente pequeno. Entendeu? Então, deputado estadual é 50% do ministro. Do ministro. Quer dizer, para quem vive aqui no estado de São Paulo, não é razoável. Não é? Daí se inventam esses penduricalhos. Quer dizer, de alguma forma você aumenta a renda. Ou seja, é preciso cumprir essa regra constitucional e ter a coragem de dizer o seguinte: vamos acabar com todos os penduricalhos, mas vamos aumentar o salário do ministro. Eu acho que o ministro do Supremo Tribunal receber R$30 mil, não é? Quando você vai numa consulta médica, não tem médico de primeira linha que cobre menos de R$700.
Tá certo? Quer dizer, mesmo que ele tenha assistência médica, essa coisa toda, nem todos os médicos credenciados estão nesses convênios dos ministros do Esses que cobram 700 pois não é. estão nos convênios. Então, eu acho que a gente tem que ter a coragem política, a liderança política para dizer o seguinte, olha, vamos dar uma racionalidade nesse processo. Aumentemos o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal e estabelecemos claramente esse teto. Quer dizer, realmente não se pode ultrapassar desse teto com todos os benefícios, com todos os benefícios bons que o funcionário teve ao longo da carreira. Já pensou botar um teto no seu show? Como eu disse, eu peço 100, mas só querem dar 10. Ele ficou assustado. Agora vamos em teto para ele cobrar show, ele ficou assustado. Enquanto ao artista, o cantor, o artista, ele não tem uma profissão, né? Ele não é reconhecido. Eu tive que pagar por fora para me aposentar. E fique sabendo que eu me aposentei muito bem, R$ 1.060 por mês. Você está acompanhando Gente que Fala com o deputado estadual Antônio Mentor, que é filiado ao PT, cantor, empresário Ângelo Máximo, jornalista Fernando Mauro, sociólogo Getúlio Ranachiro. Olá, eu quero convidar você a assistir o programa Observatório do Terceiro Setor, onde você vai ficar atualizado com o que está acontecendo no país, conhecer o trabalho das entidades, os personagens, as últimas novidades do terceiro setor. Para que o poder público esteja conectado. É uma geração que aprendeu a se governar com cliques. Eles não vão se adaptar aos ritos burocráticos. Vamos conhecer, debater e dar voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal de Santos e também pela TV Êxito, www.tvexito.com.br. Nós vamos alterar aqui o nosso andamento do Gente que Fala, conversando com Augusto Fernandes da Silva, que é assessor da presidência da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Augusto Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Também meu boa tarde aos debatedores do programa e boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala. A FIPESP sempre traz novidades para seus associados. Qual campanha ganha destaque no boletim da FIPESP de hoje? Aproveitando esse grande evento no Brasil, que é a Copa do Mundo, em 2014, nós criamos uma campanha para os nossos associados chamada Copa nos Hotéis da FIPESP. Ela tem como objetivo convidar os associados para usufruir dos melhores momentos de lazer, de descontração e união durante o período histórico e único para o país e a realização da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. E aproveitando, torcer pelo Brasil. Mas, Augusto, qual o período de hospedagem está incluso nessa campanha? Bom, nós preparamos aqui na FIPESP diversas novidades e vantagens aos associados que realizarão suas reservas em um dos nossos 14 hotéis, os chamados hotéis da FIPESP, no período de 13 de junho a 11 de julho deste ano, que é a época que as escolas também estarão em férias. Esclareça para a gente quais as novidades e vantagens para os associados. Bom, estamos oferecendo aí grandes vantagens para os associados. Os hotéis da nossa rede oferecerão a transmissão de todos os jogos da Copa, não somente os jogos do Brasil, mas de todas as seleções. E também vai dar direito a um kit torcida. Estamos preparando aí um kit muito bacana, muito legal. E esse kit será por acomodação. Cada apartamento vai receber esse kit. Também vamos fazer sorteios de brindes especiais. E o melhor ainda é que em alguns dos hotéis da nossa rede,
nós vamos oferecer descontos de até 25%. E a partir de quando o associado pode fazer a sua inscrição? Bom, as inscrições iniciam agora no mês de março, já a partir de março, e eu quero destacar que parte desses hotéis estarão liberados do sorteio, então o associado poderá se inscrever livremente. E excepcionalmente para a temporada, são eles: Areado, Guarujá, São Pedro e Ubatuba. Então esses estarão livres do sorteio. Um detalhe, atualmente o associado da FIPESP chega, marca, se tiver vaga, vai. Nesse caso específico dessa campanha, por sorteio. Sim, esses hotéis aqui, de Areado, Guarujá, São Pedro e Ubatuba, nesse período estarão liberados do sorteio. É só se inscrever e a certeza da vaga já está garantida. E onde o associado encontra mais informações? Bom, para obter mais informações, o associado deve acessar o site da AFIPESP, que é o www.afipesp.org.br. Também temos uma central de atendimento, que é o 0800 771 7144. E como também temos regionais no estado, 20 regionais, se ele preferir, ele pode entrar em contato com a regional mais próxima da sua cidade. Também o associado da FIPESP, ele pode agendar suas férias para os nossos hotéis, onde nós vamos ter diversão, animação, gols no período da Copa do Mundo. Ok, agradeço ao Augusto Fernandes da Silva, que é assessor da presidência da FIPESP, com as informações que trouxe no Gente que Fala. Augusto, muito grato pela sua participação. Eu que agradeço a todos, uma boa tarde. Você está no Gente que Fala pela Rádio Trianon, Rádio Universal de Santos, TV Êxito, www.tvexito.com.br. Conosco hoje o sociólogo Getúlio Hanashiro, jornalista Fernando Mauro, o cantor Ângelo Máximo e o deputado estadual Antônio Mentor. Mentor, eu tenho aqui nas informações, aqui nas notícias, projeto de lei de tua autoria estabelecendo limites para atendimento em bancos e supermercados. Vou até abreviar, mas é competência de um deputado estadual legislar sobre isso? Claro que sim. Defesa do consumidor, respeito à dignidade humana, defender as pessoas que, lamentavelmente, têm custo no seu tempo também. O tempo das pessoas custa muito caro para cada um, além de se observar em determinados momentos que filas de banco, principalmente nos primeiros dias do mês, estão compostas por dezenas de pensionistas, aposentados, idosos, pessoas até com dificuldade de locomoção, que passam horas aguardando atendimento de instituições que oferem lucros vultosos na sua atividade. A gente vê os balanços apresentados pelas grandes instituições financeiras do Brasil. Cada ano que passa, esses lucros aumentam e não são transferidos para o atendimento daquele que dá o lucro, que, na verdade, quem dá o lucro no banco é o correntista, é o usuário, é aquele que vai lá fazer a operação de crédito. E não é oferecida a reciprocidade de respeito, de atendimento mais rápido, mais adequado para essas pessoas. Por essa razão é que nós apresentamos esse projeto regulamentando o atendimento nos bancos, nos supermercados, na atividade comercial também, não apenas no banco, né? No supermercado tem filas hoje, principalmente com o crescimento, o aquecimento da economia nos últimos anos. São filas que demoram muitas vezes. Eu não vou mais de supermercado porque eu não consigo esperar uma hora e meia para ser atendido. Mentor, já existe ou deveria existir, né? Deveria ser cumprida uma lei que determina que você não pode ficar, acho que, mais de 10 minutos. Então você está
você está acrescentando normas específicas para o atendimento do setor financeiro, bancos e para a atividade comercial também, supermercados, lojas que tem que atender adequadamente a sua clientela. Eu estou abordando especificamente os bancos, que Claro, é que mais visível o problema. É o mais grave. Você aborda supermercados. É o mais grave. Como fazer para empurrar aquela fila lá? Pois Você acha que eu a lei acho que funciona? tem que ampliar, tem que contratar funcionários. Mais caixa, né? Esse processo de informatização do sistema bancário, ele eliminou mão de obra em grande quantidade, mas só que tem um limite também. A máquina funciona até um determinado limite. Dali para frente tem que ter gente para operar a máquina, tem que ter gente para dar respostas, tem gente para atender as pessoas que procuram, por essa razão. Agora, tem a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, já contestou. Ela disse que mas isso não é da alçada da Assembleia Legislativa, tal, isso é matéria do Banco Central. O Banco Central organiza o sistema financeiro do ponto de vista das suas operações, não do ponto de vista do seu atendimento, do público, etc. Esta questão ela é remetida para o direito do consumidor. Por isso, ela cabe perfeitamente numa iniciativa de projeto de lei da Assembleia Legislativa de São Paulo, como eu fiz. Tanto é verdade, desculpe, só para dizer que você pega a vereadora Sandra Tadeu Mudalém, ela fez um projeto de lei que diz o seguinte: o sujeito que está no banco não pode mais usar celular. Você já viu que você não pode usar o celular dentro do banco? Sim. Então é uma lei de uma vereadora. Falou, no município de São Paulo, depois outros aderiram e fizeram também essas legislações. De repente, se essa legislação é aproveitada aqui no estado de São Paulo e ela é eficiente e eficaz, pode ser exportada para outros estados, até para o Congresso Nacional. Para combater, por exemplo, a saidinha, né? Chamada saidinha, existem municípios que também estabeleceram que o atendimento no caixa tem que ser protegido por um biondo, para que as pessoas que estão na fila não fiquem verificando se a pessoa está sacando, quanto está sacando, etc, etc. E a lei municipal está sendo implementada em várias e várias cidades. Algumas cidades do interior já adotaram. Adotaram e, inclusive, essa semana passada, em Nova Odessa, uma agência bancária foi fechada, foi lacrada por 2 dias por falta de cumprimento dessa exigência na instalação do biondo. 2 observações. A primeira, quero realmente parabenizá-lo pela iniciativa da lei, do projeto de lei. Agora, eu perguntaria a você, mas existe uma lei municipal que regra este assunto do atendimento em relação aos bancos, onde o consumidor não pode esperar mais do que 10 minutos, etc. Exatamente. E que me parece que todo o problema... O doutor está ampliando pois isso para o Estado. Mas se no município a gente não consegue cumprir esta regra, Bentor, como é que nós vamos fazer do ponto de vista da fiscalização? Isso é um assunto. O outro é o seguinte, eu acho que caberia à Assembleia Legislativa de São Paulo instalar uma CPI no sentido de chamar os bancos para a questão dos atentados que estão ocorrendo nos caixas eletrônicos, porque eu não consigo conceber com o desenvolvimento da TI hoje no mundo todo, e particularmente no Brasil, que você não tenha recursos tecnológicos que consiga antecipar a ação dos bandidos. Ou, no momento da ação do bandido, você disparar um alarme, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Para evitar, porque, na verdade, o seguinte, não se trata apenas do patrimônio do banco ou do dinheiro que o seguro vai pagar, eventualmente vai pagar até mais do que estava lá, segundo várias informações que passam por aí. Mas eu diria o seguinte, hoje a questão é um problema de segurança pessoal, segurança das pessoas que eventualmente estão circulando, exatamente, eventualmente estão circulando pelo banco ou nos arredores do banco. Então, a minha sugestão é que a Assembleia Legislativa instaure uma CPI e chame os banqueiros, a FEBRABAN, para dizer o seguinte, olha, não há, com todo o lucro que tem, eu não consigo conceber, né, que o sistema bancário brasileiro não tenha mecanismo para, por exemplo, detectar o cara que entra com um pé de cabra.
Tá certo? Que pé de cabra de 1 metro não tem um detector de metais que consiga acionar 5 minutos antes da ação do bandido? Pois não, só comentar aqui uma única palavra do que foi dito pelo Getúlio. CPI. CPI na Assembleia Legislativa é intangível. Não existe possibilidade de implantar uma comissão parlamentar de inquérito. Imagine só que com toda essa parafernália de notícias que estão surgindo aí, notícias vindas da França, da Suíça, etc., relativas ao cartel da Cimes no metrô e na CPTM, as relações da Alstom no setor elétrico, envolvendo alguns bilhões de reais, Getúlio. E nós não conseguimos instalar uma CPI para cumprir aquilo que você sabe melhor do que eu até. É nossa obrigação, banco, né? É nossa obrigação fazer, fiscalizar, investigar, trazer luz para esse. E até, se for o caso, olha, dá um atestado de idoneidade para o governo. Olha, não tem nada. Eles não foram atos praticados aí pelas empresas, vão cobrar o ressarcimento, como diz o governador. Mas é que eu não acredito, né? Porque não é possível existir um cartel que funcione durante 20 anos sem a anuência, a conivência, a participação de autoridades do governo. E nessa questão específica da CPI da Alstom, que é nós somos de 32 assinaturas e não passamos de 29, mas de jeito nenhum. O governo que diz tanto que quer apurar, não orienta a sua base para falar, olha, vamos tratar disso, né, com seriedade que isso merece. Deixa eu avançar aqui, Fernanda, sobre a comissão que os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que determina a perda imediata do mandato de condenados por improbidade administrativa ou crime contra os cofres públicos. A PEC evita situações como a de Natan Donadon, né, que, condenado à prisão, manteve o mandato em votação secreta e só depois foi cassado pelo voto aberto. Ontem mesmo, o deputado Eduardo Azeredo, acusado de esquema de corrupção, renunciou. Mentor. Olha, eu acho perfeito. Perfeito. Acho que o Congresso Nacional toma uma medida absolutamente condizente com os anseios da sociedade. Penso que aquele que foi condenado com sentença transitada em julgado, evidentemente, deve ser punido politicamente também, né? E penso que, tardiamente, o Congresso Nacional votou também uma mudança na Constituição, garantindo que as votações de todas as matérias, não apenas cassação, todas as matérias se deem por votação aberta. Aliás... A Constituição fala em voto nominal, é voto aberto. Voto aberto, aquele que representa a população tem que dizer para a população como ele está votando lá. A pessoa tem direito de saber. Aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por uma iniciativa minha, desde 2001, não há mais votação secreta. Sempre aberto. Nós fizemos uma emenda constitucional, foi meu primeiro projeto quando eu assumi o mandato, Getúlio. Meu primeiro projeto foi um projeto de emenda constitucional. Perfeito. Que acabou com todas, eleição de mesa, aprovação, veto, cassação. Todas as matérias devem ser votadas, do meu ponto de vista, em voto aberto, público, nominal, para que as pessoas possam saber como é que está sendo decidida a vida do povo brasileiro através dos seus representantes. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o Ângelo Máximo também, além do Antônio Mentor, que é deputado estadual, o jornalista Fernando Mauro, que é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, o sociólogo Getúlio Ranachiro. Ângelo Máximo, eu tenho em mãos aqui Sucessos... de Ouro. De ouro. E muito mais. Quer dizer, o Domingo mais? Feliz, as novas Domingo gravações. Feliz. Como é que é o Domingo Meu Feliz? domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Que dia feliz. Essa música é incrível. Essa música é incrível. Saudade, né, Getúlio? Saudade, né? Ontem veio chegando um grupo, se eu comentar, posso comentar essa? Um grupo para almoçar no restaurante de garotos do tipo, no máximo, 25 anos. Todos na praça cantando essa música. Isso. Cantando... 25 anos já fizemos isso. Já faz tempo. Cantando essa música, não é? A minha mulher vinha chegando, ela falou, o que esse pessoal está cantando a sua música? Falei, olha,
Essa música tem 41 anos. E essa garotada cantando essa música aqui. Essa é a coisa mais linda do mundo. Tem 41 anos que eu gravei essa música. E ela está. Eu quero ver se o pessoal aí... Não estou falando mal não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas a música de hoje, que daqui a 3, 4 anos vai tocar. Essas duas músicas, Domingo Feliz e Primeira Namorada, são aquelas que identificam o Ângelo Máximo imediatamente. Uma abre o show, outra termina. E agora com as músicas italianas, estou lançando um CD. Italiana que você... Eu gravei o Dio Como Te Amo, gravei o Roberta, gravei o Volare. Volare, cantare, oh, oh. Aliás, estou à disposição aí, ó, 5572-9417. 5572-9417. Eu quero dizer que hoje eu recebi aqui uma aula. Sabe? Uma aula de vocês, de todos vocês. Parabéns, viu, deputado? Parabéns, Macheiro, Fernando, parabéns. Eu fiquei muito contente de estar aqui. Eu não sou muito de comentar política, porque eu sou muito radical, viu? Então eu prefiro, às vezes, cantar. É melhor cantar. Você falou de 41 anos do Domingo Feliz. Essa aqui é anterior ao Domingo Feliz, Diana. Diana, é. Não te esqueça, meu amor, que quem mais te amou... Do Gonzaga. Que quem mais te amou fui eu. Continua. Tem uma menina linda, eu te adoro. Tem de volta pro meu aconchego. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. É isso aí. Tá cantando. Eu, como sou geração Sandy Júnior, tenho dificuldade em identificar. Carlos Galvão, do Butantã. Exército nas ruas, leis para proibir o uso de máscaras e todo tipo de material, bala de borracha. Isso, no meu entendimento, é uma forma de dificultar os protestos e impor repressões mais duras do que as anteriores, o que pode resultar em manifestações mais intensas. O mentor, ele acrescenta que o PT está dando tiro no pé. Olha, eu penso que a gente tem que separar muito bem as coisas. O governo é um governo de coalizão, um governo amplo, tem participação de várias correntes de pensamento, não é um governo monolítico de um único partido. Portanto, ele tem influências de várias origens e várias correntes aí de pensamento. Quando fala, o PT está dando um tiro, não, o PT não é o governo. O governo, a figura mais importante do governo, da presidenta Dilma, é do PT. Mas o PT, eventualmente, pode não ter a mesma posição política que o governo está tendo. Como neste caso, eu penso que não é uma posição do PT, em primeiro lugar, dizer isso. Não foi discutido, não foi debatida essa questão. Existem opiniões diferentes dessa no âmbito do PT e eu acho que dizer que essa posição é do governo está correto. Dizer que é do PT não é justo. Mas existe também uma outra questão. Quer dizer, eu vejo várias maneiras de você poder se manifestar sem que caia na baderna, sem que caia na destruição do patrimônio. E eu digo, quando eu falo destruição do patrimônio, não é um patrimônio de uma grande multinacional, mas é o pobre coitado que tem uma banca de jornal, ou uma senhora que tem uma lojinha, um bazar. Quer dizer, é isso que o pessoal está destruindo ao lado dos bancos, da grande rede bancária. Mas é preciso realmente ter clareza o seguinte, e como diz o mentor, nós enfrentamos a ditadura, eu tomei banho de brucutu, entendeu? Eu nunca levantei isso. Na verdade, eu estava fazendo aquilo que achava que tinha direito, tá certo? E aceitava também que a repressão fizesse o que estava fazendo, porque estava na defesa do governo. Não é? Então, os dois lados têm que saber. Agora, o governo tem que proteger o bem público. Não é? A obrigação primeira do governo é proteger as pessoas e o bem público. E as pessoas são aquelas que estão na manifestação e aquelas que não estão na manifestação. Agora, é preciso ordenar essas manifestações. Quando, por exemplo, se proíbe a Avenida Paulista por uma questão de segurança, por uma questão de atendimento, de logística hospitalar, é preciso respeitar também. Né? Então, eu acho que tudo é uma questão de você realmente saber. Tem várias maneiras de protestar. Por que não vão protestar na frente da casa do governador?
quando eu digo governador, de modo geral, não é? Governante. Do governante, tá certo? Do presidente da República, do presidente do Senado, entendeu? Quer dizer, agora, o pobre coitado que tem uma banca de jornal na Praça Oswaldo Cruz, pô, não tem culpa disso. Mas, Getúlio, eu não tenho nenhuma discordância disso. O tema que nós estávamos debatendo aqui era o Exército na rua. E aí nós temos que respeitar a obrigação constitucional de cada uma das instituições no Brasil. E as Forças Armadas, elas têm uma atribuição constitucionalmente definida. Eu penso que os estados, os municípios, têm que preparar as suas polícias e o próprio governo federal, na Força Nacional de Segurança Pública, enfim, tem que preparar as suas polícias organizadamente, de maneira que o treinamento dado ofereça essas condições que você está mencionando, de garantir a segurança do patrimônio das pessoas. O maior patrimônio das pessoas, na minha opinião, é a vida, não é outra. Se a banca de jornal, que é importante para aquela pessoa que trabalha e ganha seu ganha-pão ali, mas a vida dela é mais importante do que a banca. Né? A vida daquela pessoa que está no ponto do ônibus esperando uma condução para ir embora para casa e de repente vem aquela turba. Né? Eu sou absolutamente contra a violência, contra a baderna, a depredação e principalmente, eu penso que nós temos que discutir a identidade das pessoas. Quer se manifestar? Se apresenta. Fernando Mauro, 1 minuto para você responder ao Jaime do Jardim Bonfilholi. Né? Grande Fernandinho Mauro, âncora do SBT, né, está se tornando porta-voz da chamada maioria silenciosa? Eu não sei nem se é tão silenciosa assim, viu? Primeiro, mandar um abraço para o Jaime. Dizer o seguinte, eu cheguei a assistir esses dias várias notícias da Sherazade, as opiniões dela no YouTube, né? Lá tem organizadinho, né, tal. Algumas posições eu acho que são bastante radicais, e outras posições eu acho que refletem aquilo que a população pensa. Mas eu já nem sei se essa maioria, ou seja, se é uma maioria tão silenciosa assim não, viu, Jaime? Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Fernando Mauro. Muito bom uma alegria encontrá-lo. Bom revê-lo. Getúlio Ranachiro, obrigado é agradável pelo convite. Tê-lo na mesa aqui. Foi um prazer estar aqui. Antônio Mentor, deputado estadual. Também foi muito bom voltar ao seu programa, Zancopé, e principalmente tendo ao nosso lado aqui figuras tão especiais. Ângelo Máximo, muito bom. Eu quero agradecer muito, viu? Agradecer muito, Fernando. Parabéns, viu? Nossos artistas, todos nós precisamos muito dos canais comunitários, viu? Obrigado. Estamos com você. Parabéns. Ângelo, qual é o telefone que a gente pode entrar em contato? Pode ligar agora, pelo amor de Deus. 55729417. Repita, ligue agora. Repita, 55729417. Chame eu para cantar, pelo amor de Deus. Ligue já. Gente que Fala tem direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli. Som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas, Neildo Neres e Benê Benê. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Gratos, até a próxima edição.